Somente no primeiro semestre deste ano, 361 hidrômetros, sabe aqueles reloginhos que conta ali a água passando por ali? Eles foram furtados aqui em Maceió e também na região metropolitana. Esse número alto de furtos, segundo a BRK, deve-se ao fato de os criminosos acreditarem que o equipamento mede o consumo de água, tem alto valor, o que não é verdade. Que coisa, né? Na capital, o bairro onde há maior número de ocorrências de furto do equipamento é o Benedito Bentes, tem 19%, seguido do Tabuleiro do Martins com 14%, Jacintinho e Santa Amélia 7% e no bairro do Farol 6%. Sobre esse assunto, eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que a Maria possa nos contar como é que o cidadão pode fazer se tiver o seu hidrômetro furtado. Maria, que números, hein? Que coisa. Quer dizer, o bandido pensa que roubando aquele hidrômetro tem alguma coisa de metal dentro que ele vai ganhar dinheiro. Quando, na verdade, isso, como dizia o padre Quevedo, isso não existe. É isso? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Já pensou? Olha, fazendo uma conta rápida aí, foram quase 2 hidrômetros por dia, viu? É um número muito alto. Agora, o furto do hidrômetro não traz prejuízos apenas para o consumidor da residência, mas pode afetar o abastecimento de toda uma região. Aqui comigo está o Flávio Galindo, que é coordenador de serviços técnicos e comerciais da BRK, para falar sobre isso, né? Flávio, boa tarde. É um problema sério e que tem afetado aí o abastecimento em muitas localidades. Boa tarde. Exatamente, Maria. Boa tarde a todos que nos acompanham. De fato, é um problema que não gera só um transtorno para aquele que sofre essa prática, né? Ele gera um transtorno, inclusive, para quem está no entorno, para os vizinhos, para quem é afetado ali pelo abastecimento daquela região. Porque a partir do momento que você tem um furto de hidrômetro e existe aquele desperdício, aquele vazamento de água, você despressuriza a rede daquela região, causando desabastecimentos, porque a água não vai ter força para subir até a caixa d'água, né? Para abastecer as casas ali da região. Esse número de furto de hidrômetros ele vem crescendo, foi um crescimento de 18% quando a gente compara os mesmos primeiros 6 meses do ano de 2022, e a gente tem orientado todos os nossos usuários, nossos clientes, para que eles possam coibir essa prática e, acima de tudo, para que eles possam aí tá seguindo os passos necessários para que eles não tenham nenhum problema e consigam aí resolver essa situação da substituição do hidrômetro de uma maneira mais simples, fácil e ágil. Agora, Flávio, estou vendo que você está com um hidrômetro. Esse já é um hidrômetro novo que está sendo substituído nessas regiões onde há esse alto número de furtos, né? Qual que é a diferença para o hidrômetro anterior, o mais antigo? Exatamente. Esse hidrômetro é uma tecnologia nova que a BRK está trazendo para cá, que é o hidrômetro em composite. É um polímero, um plástico, né? A gente está substituindo porque hoje o principal alvo desses meliantes, desse hidrômetro que a gente, o mais comum que a gente coloca aí nas suas residências, é a parte metálica, que fica essa parte embaixo, que a gente chama de chassi do hidrômetro. Existe um mito de que esse material é composto por cobre. Hoje é uma liga metálica, onde o cobre ele é um dos itens, só que ele é muito baixo. O item principal composição é o zinco, hoje nessa liga metálica do chassi do hidrômetro. E a gente está substituindo por esse hidrômetro justamente para poder coibir esse furto de hidrômetro de maneira excessiva. Então vamos para a parte prática. Sou um consumidor e tenho hidrômetro na minha residência e percebi que foi furtado. Qual é o primeiro passo? O que devo fazer? Bom, primeiro passo. Você faça a ligação direta, evite o desabastecimento e o desperdício de água e também o seu próprio abastecimento. Feito isso, é de fundamental importância, esse é o passo mais importante, registre o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência vai te resguardar nos termos legais. Da mesma forma, quando alguém furta algum documento seu e é necessário que você faça o boletim de ocorrência para solicitar um novo documento, bem assim é com furto de hidrômetro. Você teve o seu hidrômetro furtado, depois de fazer a ligação direta, faça o boletim de ocorrência para que você se resguarde. Lembrando, uma ligação direta sem a devida comprovação legal, ou seja, o boletim de ocorrência, é considerado uma fraude e você pode sofrer sanções mediante essa ligação direta sem a devida comprovação legal. Passo 3, solicite a imediata substituição de hidrômetro. Lembrando, nós atendemos essas OS em 48 horas úteis. Então, se porventura você for aí ter o seu hidrômetro furtado no final de semana, a gente vai atender em 48 horas úteis. Essa substituição não tem custo algum para o nosso cliente ou para o nosso usuário, tá certo? Ele é substituído de forma gratuita, considerando que o hidrômetro ele é um ativo da companhia, ou seja, ele pertence à BRK e está sob a guarda do cliente.
tá certo? Seguindo esses passos, você vai ser atendido de uma maneira rápida, de uma maneira fácil, e a gente vai conseguir aí estar sanando os problemas sem gerar nenhum tipo de mais transtorno para o cliente. Agora, é importante, como você falou, do BO, porque se ele não dá para ver o que foi furtado, fez a ligação, não dá para esperar uma semana para depois fazer o BO, né? Tem que fazer imediatamente. Exatamente. Você considerou que você fez a ligação direta ali para estancar o desperdício de água e também para você evitar o desabastecimento seu e dos seus vizinhos, faça o boletim de ocorrência. Se a gente chegar lá e você não tiver o boletim de ocorrência, a gente vai considerar que aquela ligação direta dali é uma fraude e está passível das multas aplicáveis às fraudes relacionadas à água. Tá? E isso é regrado pelo regulamento 137 da SAL. Então, se porventura você foi roubado, depois de fazer a ligação direta, faça o boletim de ocorrência. Isso é muito importante para que você não venha sofrer mais transtornos após o furto do seu hidrômetro. Ok, obrigada então pelas informações. Olha, tá dado o recado, viu? Muita gente aí acaba ficando sem água em casa, né? Quando vai perceber, vê a água toda sendo desperdiçada porque levar o hidrômetro e fica vazando. E o primeiro passo então é esse, né? Conter esse vazamento para tanto que você não fique desabastecido. Muita gente vai lá e bota um tampão, mas o ideal é fazer essa ligação usando um pedaçozinho de cano, mas fazer o BO, que é a garantia, que garante aí que você não vai ter nenhum tipo de sanção. É com você aí no estúdio, Wilson. Muito bem. Ô, Maria, eu queria aproveitar porque essa informação que o Flávio Galdino passou mas é muito interessante mesmo, porque até então as pessoas deixavam a água jorrando para não serem, inclusive, vítimas de talvez uma suposta ligação clandestina. Então as pessoas ligavam para a BRK ou faziam um boletim de ocorrência, mas deixavam a água correndo ou faziam o chamado tampão ali, enfim, com medo de fazer qualquer outra ação, podendo ser ali, então, sendo flagrado pela fiscalização, como se ele estivesse fazendo o chamado gato. Então, quer dizer, então está confirmado que a pessoa, ao ter o seu hidrômetro furtado, a água está jorrando, chegou lá, faz ali, eu chamo um encanador, se tiver também essa habilidade, joga aquele cano para você continuar tendo a água na sua casa e imediatamente, então, liga para a BRK e já faz o boletim de ocorrência. Isso pode ser feito sem problema nenhum, não é? Isso, eu vou perguntar aqui para o Flávio, né? O Wilson está perguntando o seguinte, Flávio, então, essa questão da linha direta, a ligação direta, né? Muita gente fica com medo, não vou fazer a ligação direta porque vão dizer que eu estou roubando a água aqui. Então, é um procedimento que deve ser feito. Isso, é preciso que ela seja feita concomitantemente com a geração do boletim de ocorrência. Por quê? Isso demonstra boa fé do usuário, porque ele está evitando o desabastecimento dos seus vizinhos, evitando seu próprio desabastecimento e desperdício de água. Fazendo a ligação direta e fazendo o boletim de ocorrência, você vai estar se resguardando para que após a substituição do hidrômetro a gente enxergue boa fé, faça a substituição de hidrômetro sem maiores problemas. Sempre a nossa equipe que vai fazer a substituição de hidrômetro pós-furto, ela solicita o boletim de ocorrência do cliente, considerando que esse cliente vai apresentar o boletim de ocorrência, não vai sofrer nenhum tipo de penalidade ou sanção. Mas uma dúvida que as pessoas podem ter em relação ao consumo, né? A medição, vai ficar sem medição esses dias, como é que funciona? Sem problema nenhum, a gente vai considerar sempre a medição anterior daquele hidrômetro, vai ter um resíduo ali que foi coletado até a presente data e vai seguir a medição do hidrômetro atual, ou seja, ele volta para o zero, né, e considera a medição do resíduo anterior. Por exemplo, se um hidrômetro ele estava, quando foi furtado, com a medição de 10, após a substituição ele vai estar ao medidor zero, e esse cliente consumiu naquele período ali mais 2 metros cúbicos, ele vai receber uma conta de 12 metros cúbicos, que é o resíduo anterior, mais a medição do hidrômetro novo. Obrigada, então, pelos esclarecimentos, né? Orientações importantíssimas aí para quem mora, principalmente nas regiões, né? Acontece esse tipo de furto em várias localidades, mas na parte alta ali, Benedito Bentes, Tabuleiro e também no Jacintinho, a incidência é maior. É com você, Wilson. Muito obrigado, Maria. Para a gente finalizar por conta do nosso tempo, fazer uma pergunta uma probabilidade esdrúxula aqui, mas pode acontecer. Se a pessoa, por exemplo, for furtar o hidrômetro, ele fez a ligação, foi fazer o boletim de ocorrência. Nesse inteirinho, por exemplo, aí chegou uma fiscalização e a pessoa não chegou ainda da delegacia com um boletim de ocorrência. O que é que ela pode fazer? O que é que vai acontecer? Ela apresentando depois, está isenta ou não? No caso, Flávio, de a pessoa teve lá o furto, viu que estava vazamento, foi lá, fez essa ligação direta, só que nesse meio tempo não deu, ele não conseguiu fazer o BO. E se já apareceu uma fiscalização, como é que funciona? Por exemplo, tem alguns casos, inclusive já teve um caso até que chegou dessa forma para a gente. Tem aqui um nosso setor
sempre que tem alguma atuação de fiscalização, a gente tem uma comissão que julga esse tipo de fraude. Então, se o cliente ele chega e fala para a gente, ó, Flávio, meu hidrômetro foi furtado, eu não consegui fazer o BO, mas eu liguei para vocês no dia seguinte para vocês realizarem a substituição do hidrômetro. Então, tudo bem, o cliente ele não fez o BO, mas como ele fez a solicitação dessa substituição, considerando que ele entrou em contato com a gente, então ele nos informou que o hidrômetro dele foi furtado. Então, não houve uma ligação direta ali para poder fraudar o consumo. Então, a nossa comissão de fraude, quando o cliente traz esse tipo de recurso e explica, ele julga como deferido e não tem a cobrança. Só que por que é importante você fazer o BO? Porque todo esse processo de análise, de uma fiscalização, você vai receber um termo de ocorrência de irregularidade, você vai ter que fazer uma defesa e isso é tudo uma parte que vai gerar um transtorno para o cliente de ter que se defender. Se você faz o boletim de ocorrência, você garante que você não precisa passar por essas etapas, de ter que fazer um recurso explicando que fez, por exemplo, uma solicitação no nosso 0800 e não fez o BO porque não conseguiu, e até chegar esse processo ter um finalmente que é julgado deferido. Isso aí dura em torno de 15 a 30 dias, para que todo esse processo corra na BRK, na nossa comissão de fraude, de julgamento de fraudes, e isso gera algum tipo de transtorno que pode ser evitado fazendo o BO, fazendo o boletim de ocorrência. Hoje a gente tem a delegacia interativa digital, né, que consegue gerar esse boletim de ocorrência de maneira mais fácil ali para o cliente, de maneira digital, sem a necessidade dele ter que se deslocar para uma delegacia, de ter que fazer, assim, de ter que sair da sua casa, da comodidade, né, para poder registrar esse tipo de situação. Então, se ele fizer uso desses canais digitais para poder já fazer o boletim de ocorrência, resguarda de uma possível necessidade de ter que se defender de um recurso aí, de uma aplicação de um termo de ocorrência de irregularidade. Obrigado também ao Flávio, obrigado Maria, vocês voltam daqui a pouquinho. Informações importantes para que caso aconteça, faça imediatamente o boletim de ocorrência. Muito obrigado. Maria volta daqui a pouquinho.